Começa falando sobre o transporte coletivo, o transporte dos trabalhadores aqui da cidade de Uberlândia. Muitos trabalhadores de Uberlândia foram surpreendidos logo no começo da manhã com a falta de circulação de alguns ônibus aqui na nossa cidade. Repórteres na tela, Túlio Amâncio, Ellen Vilela, também Danilo Cacheta. Eu começo com o Túlio, porque olha só, no terminal Santa Luzia estava praticamente aí os ônibus parados e praticamente fechado. E aí, eu quero saber, o terminal continua fechado nesse momento? Tem movimentação de ônibus aí nessa região? Tudo bem, Túlio? Bom dia para você. Bom dia aos amigos que acompanham o Balanço Geral, não só praticamente, como literalmente. Mostra aqui, Ismael, por favor, portão do terminal Santa Luzia fechado, com cadeado, ou melhor, os portões. Essa aqui é a saída dos ônibus. Esse portão está fechado, o portão de entrada também está fechado do outro lado e o portão dos pedestres, dos usuários do transporte público também estão fechados. Hoje o terminal Santa Luzia não abriu. Isso porque, Rafa e quem acompanha em casa, os ônibus que passam por esse terminal aqui são da empresa Autotrans. Uberlândia tem 3 empresas que exploram o serviço de transporte coletivo. São Miguel, Sorriso de Minas e a Autotrans. E a Autotrans decidiu nesta segunda-feira não tirar os ônibus da garagem. Os 150 ônibus da Autotrans não rodaram. Eu conversei com alguns funcionários da empresa, eles disseram que na tarde desse domingo, no finalzinho da tarde, começo da noite, receberam ligação ou mensagem de texto de chefes dizendo que hoje eles não precisariam se apresentar ao trabalho porque os ônibus não iriam circular nessa segunda-feira. Rafa, e quem sofre com isso é o usuário do transporte coletivo. E isso gera um efeito cascata, porque os ônibus que saem daqui vão para o terminal central, vão para os outros terminais, e os usuários nessa manhã, Rafa, ficaram a pé. Quem tinha condição de pedir um transporte por aplicativo, pediu. Quem não tinha, ficou a pé. Teve que dar um jeito de ir para o trabalho, de voltar para casa quem trabalha à noite, e isso a gente acompanhou nas primeiras horas dessa manhã. Agora nós vamos ouvir alguns relatos de alguns usuários do transporte público que ficaram sem saber o que fazer. Tá tudo parado os ônibus, não tem nem previsão de quando volta. E o que você vai fazer? Eu tô tendo que esperar minha patroa vir me buscar aqui, né? Porque tá difícil, como é que vai fazer? Viu? E você também ficou sem ônibus hoje? Fiquei. Eu tô esperando minha patroa vir aqui me pegar agora. Você também está esperando a patroa? Tô. Foi surpreendida hoje pela manhã, quando você viu que não tinha ônibus? Como é que foi? Foi surpreendida. Eu vim do Morumbi, né, e não tá tendo pro terminal central. Trabalhei 12 horas, a noite inteira. Cheguei aqui por volta de 7h30 para mim ir embora para casa descansar. Cadê ônibus? O que você vai fazer agora? Eu não sei, porque eu não tenho dinheiro para ir embora. O que eu dependo é do passo de ônibus. Só Deus sabe como que eu vou embora para casa agora, né? Isso é a situação do trabalhador, né? Dificuldade para ir trabalhar, dificuldade para voltar para casa. Eu tô aqui na porta do terminal Santa Luzia, mas a nossa repórter Ellen Vilela está em outro ponto, né, Rafa? Em qual terminal que ela está? Vamos saber já. Atenção, você de casa acompanhando o nosso Balanço Geral. O terminal Santa Luzia continua fechado. E eu quero a sua participação comigo no Facebook do Balanço. Você que é trabalhador, e aí, teve problemas na hora de sair de casa, ir ao seu trabalho hoje? Teve muita dor de cabeça? O que você enfrentou? Como é que você se virou? Comente comigo lá no Facebook do Balanço. Terminal Central de Uberlândia, Ellen Vilela, coração da nossa cidade. E tem as informações. Como é que está a movimentação? Terminal funcionando normalmente? Muita gente reclamando por aí, Ellen. Bom dia para você. Rafael, bom dia para você, bom dia a todos. Movimentação muito grande aqui, como todos os dias, do Terminal Central de Uberlândia, só que dessa vez o pessoal chega até o terminal e tem que procurar motorista de aplicativo. É isso mesmo, Rafael. Eles não têm como seguir viagem. Vêm dos bairros para outras localidades e ficam aqui, ó. A maioria fica no telefone, chamando o motorista de aplicativo, que é a única solução agora para quem tem que ir para o trabalho, para quem vai para o hospital, para quem vai para algum compromisso. A única salvação tem sido essa, viu? E eles vêm parando aqui, ó, os motoristas de aplicativo, eles param, pegam os passageiros e vão embora. Agora há pouco tinha uma moça me contando aqui que ela estava procurando, esperando, né, o motorista de aplicativo para ir para o hospital. Mas ela saiu da casa dela lá da região sul
para ir para um hospital e estava aguardando o ônibus, viu? Vou ver se eu consigo falar com alguém aqui, Rafael, essa moça aqui. Oi, moça, boa tarde, bom dia, né? Nós estamos ao vivo no Balanço Geral. Você também está procurando motorista de aplicativo? Chamou para conseguir chegar no seu compromisso? Sim, estou esperando. Até agora nada, tá sem ônibus nenhum. Eles estão em greve, não avisaram a ninguém. Tem como, né? Você veio de onde? Precisa ir aonde? Eu vim do Canaã, eu preciso ir chegar no meu trabalho. Até agora não. Até agora nada. O motorista aplicativo eles vão atrasando também, porque tem muita demanda, né? Sim, verdade, sim. Infelizmente. Nessa segunda, o trabalhador foi pego de surpresa. Sim, foi pego de surpresa. Porque ninguém sabia de nada, não é verdade? Agora, pagar o transporte particular vai ter um gasto a mais. Sim, infelizmente. Aí, Rafael, a realidade dessa moça, você precisa trabalhar. Ela veio lá do Canaã para pegar outra condução e ir para o trabalho, não consegue, porque os ônibus não estão, o ônibus que ela precisa pegar não está funcionando. Vou pedir o Felipe para mostrar aqui dentro do terminal, Felipe. Vamos mostrar aqui essa parte dessa lateral esquerda aqui, ó. Só saindo um pouquinho, Rafael, mostrando aqui, ó. A gente percebe que tem uma movimentação, tem ônibus ali, tá vendo? Mas é muito pouco veículo em relação aos dias comuns, aos dias, a rotina normal de trabalho aqui, a rotina de quem precisa pegar. Tem muita gente no terminal, entram alguns ônibus, saem, mas é muito pouco ônibus para a quantidade de passageiros que necessita de ir para o trabalho, ou a mesma pessoa que tem que ir para o médico, algum compromisso que ela precisa ir, viu, Rafael? Ellen Vilela, terminal central da nossa cidade. Lembrando você de casa que acompanha o nosso Balanço Geral, 150 ônibus na garagem. 150 ônibus de uma empresa de Uberlândia não saíram da garagem. Eu quero a sua participação comigo no Facebook. Alô, Jonathan Vieira. Aqui no Shopping Park, Rafael, a situação tá complicada, tá uma vergonha. Dani também Silva, coitado dos trabalhadores, todo mundo foi pego de surpresa. Ney Rodrigues, as empresas pagaram aí o que deve, isso sim, tem que pagar o que deve. Assunto que a gente já comentou aqui no nosso balanço. Claro, o telespectador tá atento. Solange Aparecida. E aí, será que é por causa que o governo não conseguiu dar a ajuda de 20 milhões? Jones Ribeiro também acompanhando a nossa programação. Leandro Nascimento, Kênia Castro. E aí, foi surpreendido? Como é que você se virou para ir trabalhar hoje? Bom, nossos repórteres continuam na tela porque agora a gente vai falar sobre uma resposta. Por que dessa paralisação toda? Primeiro, vamos falar sobre o sindicato que representa a categoria. O nosso repórter Túlio Amâncio volta a conversar com a gente porque ele conversou com o representante do sindicato, né, Túlio? Rafa, eu conversei com o presidente do sindicato, que representa os trabalhadores, e a gente separou alguns trechos da nossa conversa. Primeiro que ele quis deixar claro que essa não é uma paralisação, não é uma greve dos trabalhadores. A empresa que decidiu parar e ficou desse jeito, ó, o terminal aqui do bairro Santa Luzia e alguns bairros atendidos, alguns bairros principalmente aqui da zona sul de Uberlândia, esses bairros não estão sendo atendidos por esses ônibus porque a Autotrans passa lá. Pode mostrar, por favor, Ismael, o terminal vazio, sem nenhum ônibus? Aí eu conversei com o presidente do sindicato, Rafa, e ele contou como esses trabalhadores ficaram sabendo da paralisação. Vamos ouvir. Essa é uma paralisação da empresa. Domingo, ontem, por volta de 8, 9 horas da noite, eu comecei a receber ligação de trabalhador relatando que a empresa estava ligando e mandando mensagem pedindo para o pessoal não comparecer ao trabalho hoje porque a empresa não iria operar. Tanto que a gente tem os carros da coleta, né, que vai buscar os funcionários na madrugada. Nessa madrugada, esses carros não saíram para buscar os funcionários e os funcionários que compareceram à empresa para trabalhar, aqueles que vão de condução própria, deu de cara com os portões da empresa fechados. Não conseguiram adentrar para poder trabalhar. Pois é, Rafa. E aí ele disse isso, que ficaram sabendo dessa forma, lembrando que as 3 empresas, há alguns dias, elas declararam que estavam passando por uma situação complicada por causa da pandemia, uma situação financeira complicada, que não estavam conseguindo aí cumprir com as suas obrigações. Rolou até um projeto de lei do Executivo para dar um auxílio a essas empresas de 20 milhões de reais, dividido em 4 vezes, mas esse auxílio não passou na Câmara. O projeto não rolou, não foi para tramitação, não chegou a ser votado. E eu conversei com o presidente do sindicato sobre isso também. Porque para ele,
isso é uma pressão que a empresa está fazendo para receber esse auxílio do município. Vamos ouvir. Nesse momento, o sindicato está tendo muita cautela, porque a gente sabe que está havendo, no momento, muitas questões relacionadas à questão do transporte público. Tem a questão da CPI que está sendo instaurada, tem a questão das empresas também ter feito a adesão àquele benefício emergencial. E por incrível que pareça, a única empresa que hoje está em dias com seus pagamentos é a empresa Autotrans, porque nós temos problema lá na Sorriso. A Sorriso só pagou 50% dos 50% que ela teria que pagar de salário para os trabalhadores. Na empresa São Miguel, nós estamos com os tickets de alimentação em atraso. Mas assim, o sindicato está tendo cautela em não estar convocando paralisação, por quê? De repente, os trabalhadores poderiam ser usados como massa de manobra, principalmente nessa questão desse projeto do prefeito em estar liberando esse aporte financeiro para as empresas. Eu, no meu ponto de vista, isso é uma retaliação à postura ética, né, dos trabalhadores que questionaram a liberação desse aporte aí de qualquer forma. Pois é, ele deixou claro que das 3 empresas que disseram, né, que estão com problemas financeiros, a Autotrans seria a que estaria menos pior diante do que elas teriam apresentado. E foi justamente ela que parou nessa segunda-feira. Uma paralisação da empresa. Eu particularmente não ouvi falar isso aqui na história recente de Uberlândia. Eu acho que isso nunca aconteceu, viu, Rafa? E aí ainda está rodando a Sorriso de Minas, também está rodando a São Miguel. E eu perguntei para o presidente do sindicato, será que elas vão parar também? Vamos ouvir o que ele falou. Cada empresa tem uma forma de gerenciar, de administrar. E o que a gente ressalta é que hoje 100% da frota da empresa Autotrans está parada nesse momento. E a gente sabe que é um serviço essencial, né? Então vamos ver qual vai ser o posicionamento do poder público em relação a isso. Pois é, ele não soube dizer, mas fica essa expectativa e o receio de quem depende do transporte público, né? O receio de que as outras empresas também parem. Agora, se isso é uma retaliação, um modo de, né, pressionar para que a PL seja aprovada, essa dos 20 milhões, não sei, cada um chegue à sua conclusão, mas fato é que o terminal está fechado, Rafa, os ônibus da Autotrans estão paradinhos na garagem e os trabalhadores hoje cedo ficaram no prejuízo, viu? Põe prejuízo nisso, viu? E tem muito trabalhador do transporte público também questionando, com medo em relação a essa paralisação. O que vai acontecer com esses funcionários a partir de agora? Difícil esse drama. Atenção, nossos repórteres, Túlio Amâncio, Ellen Vilela, também Danilo Cacheta. Eu acabo de receber uma nota da empresa que não funcionou hoje, a Autotrans. Ela acabou de mandar para a imprensa uma nota e eu vou ler para vocês. Olha só, a Autotrans informa que foi inevitável a paralisação das atividades nessa segunda-feira e esta ocorreu devido à falta de verba para a compra de óleo diesel, que só pode ser adquirido à vista com fornecedores, a impossibilidade financeira para pagamento do adiantamento salarial para o dia 22 desse mês, dos benefícios, entre outras questões que tornaram insustentável a operação. A empresa explica ainda, que reduziu as jornadas pela medida provisória, o que fez com que houvesse um aumento no banco de horas, contando hoje com 40 mil horas extras. Receita ainda que a receita caiu para 40% e não condiz com os gastos para a operação dos 80% da frota que se mantiveram rodando na cidade. Essa situação veio se agravando nos últimos dias até se tornar insustentável, pois estamos em um cenário de crise, tanto de saúde como econômica, e operar com déficit diário só faz crescer este prejuízo vivido pelo sistema de transporte. A conjuntura foi comunicada aos órgãos gestores através de ofícios protocolados sobre a real situação financeira das empresas, incluindo a reunião presencial no Ministério Público sobre o agravamento da crise financeira. Dessa forma, reforça que a impossuficiência do sistema gerou todo esse colapso financeiro. Tá, e essa é uma resposta repassada a toda a imprensa por parte da equipe da Autotrans, por parte da empresa Autotrans, que parou o serviço hoje. 150 ônibus na garagem. Agora, será que o problema é só financeiro mesmo? Será? Vamos atrás de uma resposta. Danilo Cacheta, enche a tela do Balanço Geral, por favor. Será que isso tem a ver
com, por exemplo, uma CPI que está sendo criada para investigar os contratos com as empresas do transporte público aqui na nossa cidade. Assunto que veio à tona na última sexta-feira. Boa tarde para você, Danilo. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, tudo tem ligação nesse problema envolvendo o transporte público aqui de Uberlândia, mas é bom que o nosso telespectador entenda a raiz do problema. Vamos lá atrás, vamos começar a pensar lá atrás. Qual é a questão? Houve um decreto em Uberlândia determinando o distanciamento social, paralisando as atividades do comércio, isso no dia 20 de março. Isso já, claro, impactou as empresas, porque diminuiu o fluxo de pessoas na cidade, inclusive os estudantes, porque as escolas pararam, né, de funcionar também. O ápice do problema foi o mês de abril, quando durante todo o mês as atividades estiveram paralisadas aqui em Uberlândia. Começou a voltar no dia 27, lá no fim do mês. As empresas começaram a bater na porta do prefeito Adelmo Leão, dizendo a ele que não tinha condição de continuar operando aqui na cidade porque não tinha dinheiro para pagar as contas, uma vez que elas vivem do dinheiro das passagens de ônibus. O prefeito, diante da preocupação dessa situação das empresas, dos documentos que as empresas apresentaram para ele, resolveu elaborar esse projeto de lei a toque de caixa e mandar para a Câmara Municipal. O projeto propunha uma ajuda de até 5 milhões de reais por mês ao longo de 4 meses para as empresas terem condição de pagar as despesas fixas, a folha de pagamentos e tudo mais. Só que esse projeto chegou a entrar em pauta na Câmara Municipal de Uberlândia em uma sessão também convocada às pressas pelo presidente da casa. Só que de manhã o Ministério Público Estadual mandou uma recomendação para a mesa diretora da Câmara não dar andamento na tramitação do projeto. Essa recomendação foi assinada pelo promotor de justiça Fernando Martins, que identificou que as empresas tinham dívidas com o município e até mesmo dos depósitos do Fundo de Garantia dos Trabalhadores. Uma outra situação paralela a isso, e que tem também ligação e influência, é que, segundo o Ministério Público, existe um procedimento aberto lá no Ministério Público Federal, ao lado do estadual ali, que investiga a forma como que foi feita a renovação dos contratos de concessão dessas empresas, isso no ano passado. Então, o que acontece? Esse procedimento investiga irregularidades na forma de contratação da renovação dos contratos. Paralelo a isso, tinha esse aporte financeiro. O Ministério Público disse assim, não, se as empresas estão devendo para a Prefeitura, não pode receber dinheiro da Prefeitura. Então, começou o problema por aí. A Câmara acatou o pedido, retirou o projeto de pauta, o Ministério Público pediu 10 dias para analisar a situação e deu 5 dias para as empresas apresentarem contestação e documentos lá para a promotoria, esse prazo que venceu na sexta-feira passada. Qual é a questão das empresas, Rafael? Além do fundo de garantia que elas não depositaram na íntegra, pelo menos uma dessas empresas não tem a íntegra dos depósitos do FGTS, e apesar de a Prefeitura apresentar o certificado de regularidade fiscal, que é um documento que autoriza o município a fazer pagamentos a essas empresas, isso não significa que elas estão em dia com os depósitos do fundo de garantia, porque tem um lapso de tempo em que a Caixa faz o controle do certificado, o CRF, que é como se fosse a CND, a Certidão Negativa de Débitos, certo, com os respectivos depósitos que são feitos pelas empresas na integralidade, ou seja, de todos os trabalhadores em todos os meses. Então, o que acontece? Diante desse problema, o Ministério Público falou assim, não, nós temos que analisar todos os documentos primeiro, porque em 2014, salvo engano, foi o ano em que o prefeito Gilmar Machado estava aqui administrando a cidade e ele fez um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara, publicado, sancionado pelo prefeito, que estendia a gratuidade do transporte público de Uberlândia para pessoas que têm entre 60 e 64 anos. Por lei, só as pessoas acima de 65 anos é que têm a gratuidade. Mas o prefeito Gilmar, na época, fez essa proposta, que foi aprovada pela Câmara. Mas ele disse o seguinte, na própria lei estabelece que a Prefeitura iria pagar por esse serviço. Então a Prefeitura passou a pagar por essas passagens das pessoas de 60 a 64 anos. Isso por algum tempo, mas ela parou de fazer o pagamento para as empresas. Na medida que ela parou de fazer o pagamento para as empresas também pararam de pagar para a Prefeitura o imposto devido sobre esse pagamento, que é chamado lá de CGO,
o custo de gerenciamento operacional. Só que aí o que acontece? A empresa ficou com dívida na prefeitura. Então, além do fundo de garantia, tem dívida com a prefeitura, mesmo ela não recebendo a parte que a prefeitura tinha que pagar para ela. Recebeu um pouco mais de 8 milhões depois que o prefeito Adelmo assumiu o governo já atrasado, mas a dívida é maior do que isso, passa de 20 milhões, a dívida da prefeitura com as empresas. Então olha a confusão que é o rolo jurídico que tem por trás dessa história. Claro que de olho nisso, a Câmara Municipal, um grupo da oposição, até aproveitando o momento eleitoral, propôs a abertura de uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Isso, Rafael, para ser aberta aqui na Câmara, pelo regimento interno que tem aqui nas minhas mãos, ele estabelece aqui que é o seguinte, a CPI só pode ser requerida, solicitada, por no mínimo 1/3 dos parlamentares. O documento que foi proposto pelo vereador Tiago Fernandes da oposição teve outras 9 assinaturas, ou seja, então teve os 10. O presidente da Câmara não tem nada a fazer a não ser publicar no Jornal Oficial do Legislativo esse pedido da abertura da CPI. Foi isso que ele fez na sexta-feira à noite. Foi publicada a abertura. Hoje, durante todo o dia, amanhã, a mesa diretora esteve reunida para decidir agora os próximos passos dessa CPI, que vai, claro, ter um impacto grande no governo. Então, qual é a situação real hoje? Bom, dentro de 2 dias, os líderes dos blocos partidários devem fazer a indicação dos vereadores que vão compor essa CPI. Eu já me informei, na Câmara hoje tem 3 blocos partidários. O da oposição, chamado Muda Uberlândia, deve indicar o vereador Adriano Zago. O bloco PT-PCdoB deve indicar o vereador professor Edilson Gracioli. E o bloco do governo, que é liderado pelo vereador Carrijo, tem direito a 2 cadeiras na CPI, mas ainda não disse quais são os nomes que eles vão indicar, não. Para além disso, o vereador Tiago, por ser o autor do pedido, ele já faz parte dessa comissão. Então tem 3 nomes da comissão já praticamente definidos. Ao que tudo indica, a comissão vai ser formada em sua maioria por vereadores da oposição. Os próximos passos dessa CPI a gente vai verificar agora. No documento apresentado e publicado na sexta-feira, os vereadores falam que vão investigar tanto o motivo desse aporte financeiro que a Prefeitura está propondo para as empresas de 20 milhões e também a forma como os contratos foram renovados no ano passado, porque existe, como eu disse antes, esse procedimento no Ministério Público Federal. Hoje de manhã, conversando com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Público aqui de Uberlândia, ele me informou e reforçou nessa entrevista com o Túlio agora há pouco, que a situação das empresas não é de todo ruim, pelo menos com parte dos funcionários. Então eles estavam segurando os funcionários para não ter que fazer nenhuma paralisação no momento de crise como esse e tudo mais. No caso da empresa São Miguel, a única coisa que ela deve para os funcionários é o ticket de alimentação, que, claro, representa um valor significativo para eles, na faixa de R$ 760 cada um. No caso da Sorriso de Minas, ela já pagou parte daquele benefício, porque o que acontece? Todas elas fizeram parte daquele benefício do governo, a medida provisória 936, que criou o benefício emergencial, chamado BEM, não é o auxílio, né? Então, para aquelas pessoas que trabalham, que têm redução da jornada de trabalho, a empresa pode pagar metade do salário, o governo paga a outra metade com a base de cálculo no que o funcionário tem direito do seguro-desemprego. Qual é o problema? A São Miguel tinha que ter pago 50% do salário, só que pagou só 25%. Metade do que aquilo que ela deveria ter pago. E o governo lá pagou o restante. No caso da Autotrans, ela pagou 50% para os funcionários, mas não informou no tempo devido ao governo federal, ao Ministério da Economia, para ele fazer o depósito do benefício emergencial. Então os funcionários ficaram sem receber a outra metade que é do governo, coisa que deve acontecer durante essa semana. Bom, nós vimos a declaração do presidente do sindicato e você acaba de ler, Rafael, a nota que a empresa Autotrans mandou. Para além disso, nós temos que pensar o seguinte, é um serviço público essencial. Eu conversei com o secretário de Trânsito e Transportes, Divonei Gonçalves, hoje de manhã. O secretário disse que a Prefeitura vai tomar todas as medidas administrativas cabíveis no âmbito do contrato. Até mesmo porque as empresas têm um contrato com a Prefeitura. É um serviço essencial. Elas não podem, da noite para o dia, falar assim, eu não vou trabalhar mais. E parar, botar todos os ônibus na garagem. Aí você leu aí na nota que o problema é que não tem dinheiro para comprar o combustível, o óleo diesel, e o pagamento tem que ser à vista.
mas aí é cada um com os seus problemas. Ela tem um contrato com a Prefeitura de Uberlândia, ela tem que assumir a responsabilidade desse contrato e tem que dar um jeito. Não pode simplesmente da noite para o dia, avisou os funcionários ontem à noite que hoje o serviço não ia rodar. É uma irresponsabilidade e a Prefeitura precisa tomar todas as medidas, as providências cabíveis, porque isso agora vai complicando ainda mais. Se a situação das empresas já estavam complicadas, a da Autotrans, e se as outras entrarem no mesmo balão, vai ficar pior ainda. Porque essa situação da Autotrans hoje é mais um impeditivo para ela receber o dinheiro da Prefeitura, é mais um impeditivo para ela ter o contrato renovado com a Prefeitura. E isso tudo o Ministério Público está de olho. O Dr. Fernando Martins, o promotor, já está entrando com um pedido de liminar hoje para obrigar a empresa a retornar e impedir que as outras também façam a mesma coisa. Então, quer dizer, a situação é muito séria. Os funcionários, o povo de Uberlândia, a população ali do setor leste, sul da cidade, Tibere, os corredores João Naves e Segismundo Pereira hoje com as portas fechadas, o terminal Santa Luzia, pessoal que precisava pegar o ônibus no Shopping Park, eles não podem ser penalizados porque a empresa quer fazer pressão no Legislativo ou no Ministério Público para liberar o dinheiro da Prefeitura. Isso não tem o menor cabimento, né? Então é isso que a gente precisa ponderar agora. O povo de Uberlândia não pode ser penalizado e a empresa tem uma responsabilidade num contrato que ela assinou, e assinou porque quis, né? E olha, tanto que o povo não tem culpa e infelizmente está sofrendo. A Jaciara comenta comigo lá no Facebook do Balanço Geral e faz um comentário muito claro. Rafael, o meu pai está desde as 6 horas da manhã no Terminal Central esperando o ônibus dele chegar para ele trabalhar e até agora não chegou. E infelizmente ela escreveu aqui que o patrão do pai dela não entende a situação, não quer nem saber e não está ajudando os funcionários que estão lá parados esperando o transporte público. E infelizmente o transporte não vai chegar. Essa linha não vai chegar, lamentavelmente. É um prejuízo muito grande para a nossa sociedade. Danilo, continue com a gente, por favor. Vamos voltar aos nossos repórteres acompanhando o nosso balanço geral. Deixa eu voltar a conversar com a repórter Ellen Vilela, saber mais uma vez da movimentação. Lembrando você de casa, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a paralisação de uma empresa do transporte público aqui da cidade de Uberlândia. 150 ônibus estão na garagem. A Ellen Vilela está no Terminal Central e tem as informações em relação à movimentação aí no Terminal Central. E claro, muita gente reclamando, né, Ellen? Sim, Rafael, reclamando porque chega no Terminal Central e não tem ônibus para dar continuidade ao trajeto. Nós estamos aqui na lateral, aqui, ó, chegam os ônibus aqui, mas são muito poucos em relação aos dias normais, ao dia de trabalho. A semana passada, por exemplo. Então, os ônibus chegam, tem poucas pessoas aqui, só que quem desembarca aqui não consegue dar continuidade, sequência ao trajeto. O que eles fazem? Eles saem do terminal e ficam aqui do lado de fora pedindo motorista de aplicativo, serviço de aplicativo de celular, né, do transporte por celular, e conseguem, né, esperam algum tempo e conseguem que esse motorista venha aqui e busque o passageiro. Pedi o Felipe para me acompanhar aqui. Felipe, por favor, imagem de Felipe Leonardo. O que a gente mais vê, Rafael, são as pessoas do telefone pedindo o serviço de aplicativo do transporte particular. Por quê? Porque eles não estão conseguindo nem que esse serviço chegue rápido. Aí vai chegar mais um motorista de aplicativo aqui, ó, vai pegar a pessoa aqui e dar continuidade do trajeto aí. O senhor está esperando há muito tempo o ônibus? Não, na verdade eu sou motorista de aplicativo. Eles tinham que regulamentar essa parada nossa aqui, ó. De lá os aplicativos não podem parar, que é área militar. Aqui não pode parar porque a área é proibido parar e estacionar. Da onde que os motoristas de aplicativo param? Por que não existe um vereador, alguém para olhar pelos motoristas de aplicativo? Porque é regulamentar a profissão. Rafael, olha só, a reclamação do motorista de aplicativo. Ele tem condição de prestar o serviço, só que ele não pode parar aqui na porta do terminal, que eles podem ser multados. Esse rapaz parou aqui agora, vai estar sujeito à multa. Direto a Cetran está passando aqui, e segundo esses motoristas, eles são multados porque estão pegando os passageiros aqui na porta do terminal. Claro, para facilitar esse embarque, o desembarque também, eles estão parando aqui logo ali à frente e não pode parar. A gente vê uma placa ali proibido parar e estacionar e não consegue. Vou ver se eu consigo falar com algum passageiro aqui. Oi, tudo bom? Está esperando há muito tempo o motorista de aplicativo? Sim, não, no aplicativo não. Eu estou esperando uma carona, porque não tem ônibus
E aí a gente tem horário para chegar no serviço e até agora a gente não conseguiu chegar. Você veio de onde? Precisa ir para onde? Eu vim do Canaã e tenho que ir para Santa Mônica. Aí, Rafael, ela precisa ir trabalhar, saiu lá do Canaã, da casa dela, chegou no terminal central, descobriu que não tem ônibus, está esperando a carona, que com certeza para facilitar o dia dela aí, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para pagar motorista de aplicativo, o trajeto é longo e ela aguarda uma carona para ir trabalhar. Olha a quantidade aqui, Felipe, dá uma olhada, olha aqui, ó, quantidade de veículos aqui para pegar passageiro descendo e essa confusão aqui no centro de Uberlândia por conta da falta de ônibus, Rafael. Movimentação, centro da nossa cidade, você participando comigo no Facebook do Balanço. Eu quero ler o seu comentário aqui. Aparecido mandando recado, falta de respeito com a gente, Rafael. Eu tive que hoje utilizar um transporte de aplicativo. E o da Heloísa, nossa, não vai chegar, porque infelizmente os ônibus do Terminal Santa Luzia não estão saindo, tá aí a opinião dela. Leonice Souza, é lamentável isso na nossa cidade. Eduardo Aparecida, as empresas não podem fazer isso. Jamais. E os patrões têm que compreender e ajudar seus funcionários. E infelizmente tem muito funcionário levando bronca. Tem muito funcionário levando bronca, por quê? Porque o funcionário chegou para trabalhar. E o funcionário está falando, não tem transporte coletivo, não tem ônibus. Como é que eu faço? Túlia Mâncio, Terminal Santa Luzia. Túlia Mâncio, a pergunta que está todo mundo fazendo é o seguinte, existe expectativa do terminal reabrir, voltar a funcionar e atender a população? Você chegou a conversar com alguém por aí? Eu conversei com algumas pessoas aqui no terminal Santa Luzia, a primeira vez que nós viemos aqui durante a manhã, porque tá assim, ó, tá no cadeado, não tá aberto nem a saída e a entrada dos ônibus e nem aquela outra porta ali onde entram os pedestres, os usuários do transporte público, tá tudo fechado. Aí eu conversei com alguns funcionários, e eles me disseram assim, ó Túlio, a gente nem chegou a abrir o portão porque chegou a informação de que os ônibus não chegariam ao terminal. Mas a gente quer uma resposta da Secretaria de Trânsito de Uberlândia para saber por que mesmo. Foi por isso? É porque a Autotrans que opera aqui nesse terminal, só ônibus da Autotrans que passam por aqui, a gente solicitou uma resposta da Secretaria de Trânsito, mas ainda não tivemos. Estamos aguardando. Mas pelo jeito, Rafa, só se o Ministério Público entrar na jogada mesmo, conseguirem botar os ônibus aí da Autotrans para rodar novamente, que aí eles vão reabrir o terminal de ônibus aqui do bairro Santa Luzia. Esses ônibus da Autotrans, Rafa, eles atendem mais a região sul e região leste aqui da cidade de Uberlândia, como é o bairro Santa Luzia aqui que nós estamos. Então essas pessoas que tinham que ir para o trabalho, mas na região central, que pegam ônibus aqui no bairro, ficaram plantados horas e horas nos pontos de ônibus. Quem pega ônibus aqui, cedinho, direto no terminal, ficou parado também, ó, um tempão. Quem, no caso, mora em outra região da cidade, mas trabalha por aqui, ficou plantado na porta do terminal central, porque tinha que ver o que ia fazer para trabalhar, porque não tinha como vir para cá para o terminal Santa Luzia, porque não tem ônibus vindo para cá. Não tem ônibus, porque o terminal está fechado, porque é a Autotrans que atende essa região. Então os 150 ônibus da Autotrans estão parados na garagem. Das 3 empresas que rodam em Uberlândia, 2 estão em ação, estão na ativa, a São Miguel e a Sorriso de Minas, mas a Autotrans não está rodando, e isso está gerando uma dor de cabeça até agora, porque tem gente esperando, Rafa, pelo ônibus que não vai passar. Isso é muito sério, tem gente esperando um ônibus que até agora não há expectativa de que ele passe. E é muito importante isso que você falou, a compreensão por parte do chefe, do patrão, porque o trabalhador não está indo porque não quer não. Ele já está numa situação complicada, que é de pandemia, já está se expondo ao risco nas ruas, todo mundo com máscara, se protegendo. Mas ele já está exposto a esse risco, está indo trabalhar, mas aí ele ele é pego de surpresa, né, por conta dessa paralisação da empresa. A empresa que parou essa segunda aqui em Uberlândia. Rafa? Disse tudo, meu amigo Túlia Mâncio. Cássia Gabriel acompanhando a gente lá no Face. Rafael, meu filho estava desde as 4h50 da manhã no ponto de ônibus aqui no Shopping Park. Não passaram ninguém. No app, inclusive no aplicativo do transporte coletivo, estavam cobrando valores exageradamente caros, extremamente caros. Está aí a opinião da Cássia Gabriel. Por quê? Por causa da alta demanda. Alta demanda
Motorista do aplicativo, o sistema mesmo, infelizmente, acaba cobrando mais caro pela falta de motoristas. Daniel Fernandes acompanhando o nosso balanço, Matheus também mandando recado. E os trabalhadores do transporte público, hein? Não estão recebendo corretamente e o sindicato não está fazendo nada para ajudar esses trabalhadores, esses motoristas. Está aí a opinião do Matheus. Kênia Castro acompanhando a nossa programação. Eu volto a conversar com o repórter Danilo Cacheta e eu quero você participando comigo, por favor, lá no Facebook do Balanço. Nós estamos discutindo em relação ao transporte público, que infelizmente pegou muitos funcionários de surpresa hoje, logo no começo da manhã, porque a Autotrans simplesmente não deixou os ônibus saírem da garagem. Entrou em contato com os funcionários ontem à noite, avisando, ó, não vai trabalhar não, trabalha não, o ônibus vai ficar paradinho. E o argumento deles é a falta de recursos financeiros. Agora, meu amigo Danilo Cacheta, você, como eu, já acompanhou diversas greves, diversas paralisações que acontecem, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Quando a gente vai fazer uma paralisação, quando a gente cobre uma paralisação, a gente sempre fala sobre aqueles atendimentos emergenciais à nossa população. O transporte público é um atendimento emergencial. Sendo um atendimento importante e fundamental para a nossa população, uma quantidade específica de ônibus, lembra? Sempre tem que continuar funcionando. Isso durante uma paralisação. Agora, em relação a esses contratos, como é que fica a situação dessa empresa? A partir de agora? Porque ela está desrespeitando claramente esse contrato e o pior, está colocando também a Secretaria de Trânsito e o governo municipal numa situação extremamente difícil, hein, Danilo? Pois é, Rafael, é importante a gente dizer isso porque o trabalhador, quando quer fazer uma greve, uma paralisação, ele precisa convocar a assembleia, comunicar a empresa com 72 horas de antecedência e ainda manter pelo menos 30% do serviço, que é considerado essencial. Agora a empresa dá 8 horas da noite, manda o WhatsApp para o funcionário e fala para não ir trabalhar amanhã, e não rodou nenhum ônibus. Então não existe isso, ela tem que cumprir o contrato que ela celebrou com a prefeitura. Então tudo bem, existe um problema financeiro, etc. Existe, mas ela precisa ter os meios adequados para poder tomar uma providência. O povo não pode ser penalizado. E sim, se confirmando essa situação, que indica, pela própria nota que a empresa mandou, indica que isso é um instrumento de pressão para que o Legislativo e o Ministério Público liberem. Por que o Ministério Público? Porque esse projeto de 20 milhões de reais para o socorro financeiro das empresas, ele, como eu expliquei antes, existe um problema jurídico, um obstáculo jurídico, um impasse jurídico nele. Primeiro ponto, liberando o impasse jurídico, que já é muito difícil, tem que ter o convencimento dos vereadores que não estão nada convencidos, tanto é que abriram uma CPI com mais de 10 assinaturas. Então, quer dizer, é muito problema ainda para se chegar a esses 20 milhões de reais. E como você falou, Rafael, o fato de a CPI ter de fato sido instaurada na sexta-feira à noite pode ter dado uma impulsão na empresa, porque a empresa, a sensação que a gente tem, as empresas esperavam que essa iniciativa partisse dos próprios funcionários. Ou seja, os funcionários iriam cruzar os braços a qualquer hora, porque estão sem o ticket alimentação receber, outros com salário atrasado, parte dele atrasado e tudo mais. Havia essa expectativa de que os próprios funcionários cruzassem os braços. Inclusive, Danilo, eles receberam um comunicado, uma conversa de corredor, sabe aquela conversa de corredor? Que iam parcelar os salários. Na verdade, tudo isso estava sendo feito com o objetivo de que os funcionários, cruzassem os braços e ajudassem a empresa nesse momento. Claramente é isso. A impressão que se tem é que eles estavam aguardando que essa paralisação ocorresse de fato por parte dos funcionários e isso serviria como instrumento de pressão ao Ministério Público e ao Legislativo para liberar os 20 milhões de reais. Só que não deu certo. Com a instauração da CPI, eles viram uma resistência por parte do Legislativo e terminou o prazo de sexta-feira para enviar a documentação para o Ministério Público e nenhum aceno do promotor em liberar o andamento do projeto de lei. Então não quiseram mais esperar nenhuma iniciativa do sindicato, porque também não viram uma predisposição dos funcionários do sindicato em fazer isso. Pela própria palavra do presidente do sindicato aí, ele estava bem comedido, não queria entrar nesse embate exatamente para o funcionário não ser usado como instrumento de massa de manobra, como assim ele classificou. Então, quer dizer, não tinha predisposição do Ministério Público, nem do sindicato para fazer a greve, nem do Legislativo. A alternativa foi cruzar os braços hoje,
para ver se resolve o problema ainda nessa semana, quando na verdade eles estão criando um problema maior, porque tem descumprimento do contrato, problema administrativo que eles vão responder e agora jurídico também, porque o Ministério Público não vai deixar isso barato não. Um grande problema jurídico, um grande. Deixa eu agradecer os nossos repórteres na tela do Balanço Geral, meu amigo Danilo Cacheta, minha amiga Ellen Vilela, meu amigo Túlio Amâncio, pessoal de casa que acompanha o nosso Balanço Geral. Em relação a esse assunto é importante eu dizer uma coisa. A gente paga R$ 4,50 na passagem. Pagamos extremamente caro. Extremamente caro. E pagamos por um serviço que muitos e muitos moradores têm reclamado constantemente. E é assunto aqui no nosso Balanço Geral. Os nossos repórteres que estão aqui sabem muito bem disso. Gente, a gente já mostrou aqui no nosso Balanço Geral ônibus com goteira. Pessoal abrindo guarda-chuva dentro do ônibus. Lembra disso? Nós já mostramos aqui no nosso programa. Nós mostramos diversas situações de ônibus extremamente lotados, da população sofrendo. E nesse período de pandemia, onde a orientação por parte do próprio Ministério Público era de ter um afastamento, de ter um distanciamento e mais, e que dentro do ônibus não existisse ninguém utilizando o transporte coletivo em pé. Isso tem acontecido? De jeito nenhum. Agora vamos fazer um cálculo simples, são 150 ônibus parados, vamos falar de uma corrida só. Vamos imaginar que um ônibus, ele deveria carregar nesse período de pandemia 40 passageiros para não ter ninguém lá em pé. Faz os cálculos, são 6.000 passageiros prejudicados em uma viagem só. Uma viagem somente. Então a gente paga caro. Nós, trabalhadores, você que utiliza o transporte público, paga caro por um serviço que é lotado, sucateado, que muitas vezes a gente entra no local, está todo pichado, sujo, gotejando. E agora, infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação. Por quê? Porque as empresas não têm dinheiro. E aí? Poxa vida, que situação terrível, viu? Que situação terrível. Eu quero convidar o Túlio Amâncio, a Ellen Vilela e também o Danilo Cacheta a acompanhar essa reportagem que nós preparamos bem no começo da manhã. Foi um início de semana, infelizmente, complicado para quem usa o transporte coletivo aqui na nossa cidade. É que uma das empresas de ônibus, a Autotrans, como a gente falou, simplesmente parou. Avisou os funcionários, ó, ninguém sai para trabalhar. Quem mora na região sul da nossa cidade, quem usa o terminal Santa Luzia, encontrou o local fechado. O terminal de ônibus do bairro Santa Luzia está assim hoje, fechado, vazio. O único veículo que entrou foi o da coleta de lixo. É que os ônibus que estariam circulando por aqui estavam ali, parados, na garagem da firma. Das 3 empresas que exploram o transporte público em Uberlândia, uma não entrou em atividade nessa segunda, a Autotrans. Quem depende do busão logo cedo ficou na mão. Trabalhei 12 horas a noite inteira. Cheguei aqui por volta de 7h30 para mim ir embora para casa descansar. Cadê o ônibus? O que você vai fazer agora? Eu não sei, porque eu não tenho dinheiro para ir embora. O que eu dependo é do passo de ônibus. Só Deus sabe como que eu vou embora para casa agora, né? Tá tudo parado os ônibus, não tem nem previsão de quando volta. E o que você vai fazer? Tô tendo que esperar minha patroa vir me buscar aqui, né? Porque tá difícil, como é que vai fazer? Eu conversei por telefone com alguns funcionários da Autotrans que pediram sigilo, mas contaram que foram pegos de surpresa na noite desse domingo. A empresa teria dito a eles por mensagem de texto que não precisariam se apresentar ao trabalho na manhã dessa segunda, que os ônibus da Autotrans não iriam rodar. Essa é uma paralisação da empresa, Túlio. Domingo, ontem, por volta de 8, 9 horas da noite, eu comecei a receber ligação de trabalhador relatando que a empresa estava ligando e mandando mensagem pedindo para o pessoal não comparecer ao trabalho hoje porque a empresa não iria operar. Tanto que a gente tem os carros da coleta, né, que vai buscar os funcionários na madrugada. Nessa madrugada, esses carros não saíram para buscar os funcionários e os funcionários que compareceram à empresa para trabalhar, aqueles que vão de condução própria, deu de cara com os portões da empresa fechados. Não conseguiram adentrar para poder trabalhar. A Autotrans tem 150 veículos e atende mais os bairros da zona sul da cidade, fazendo ligação dessa região ao centro. O efeito cascata chegou ao terminal central. Passageiros ficaram sem ônibus e também ficaram aglomerados, esperando os veículos por aplicativo. Uma opção para não ficar a pé. Teve um certo aumento, né, de procura de carro por causa de
companhia parou de trabalhar e aí a gente está trabalhando mais um pouquinho. A Autotrans decidiu parar dias depois que as empresas de transporte coletivo anunciaram que estão passando por problemas financeiros agora, durante a pandemia. Um projeto de lei de autoria do Executivo previa a liberação de 20 milhões de reais para as empresas, valor dividido em 4 parcelas, mas o projeto saiu da pauta e não foi aprovado. Por incrível que pareça, a única empresa que hoje está em dias com seus pagamentos é a empresa Autotrans. Porque nós temos problema lá na Sorriso. A Sorriso só pagou 50% dos 50% que ela teria que pagar de salário para os trabalhadores. Na empresa São Miguel, nós estamos com os tickets de alimentação em atraso. Trabalhadores que já enfrentam uma situação de risco por estarem nas ruas durante a pandemia do novo coronavírus, agora também encaram a dificuldade para chegarem e voltarem do trabalho. O jeito é esperar uma solução. Desde as 6h30. Aí eu pego 140, venho para cá, aí aqui eu pego o expresso, vou para Santa Luzia, do Santa Luzia eu chego até meu trabalho. E esse expresso hoje não passou? Não passou. E o terminal Santa Luzia, fiquei sabendo que está fechado. E o que a senhora vai fazer agora? Eu vou esperar minha patroa mandar me buscar, para me trabalhar. E você, comenta comigo no Facebook do Balanço Geral, porque é assim, nosso programa é assim. O Wellington Dornelis, Rafael, você é o único mecanismo que ajuda a nossa população, vamos cobrar. Estou cobrando dos poderes e principalmente o Ministério Público vai ter que entrar na jogada e eu tenho certeza que vão entrar. Tenho certeza que vão entrar. Também o Matheus Freitas acompanhando o nosso Balanço Geral. Ônibus da Autotrans, Rafael, sempre andam lotados. Sempre andam lotados e agora estão com problemas financeiros. Repórteres na tela do Balanço Geral mais uma vez, nosso querido Danilo Cacheta, Ellen Vilela, Túlia Mâncio, o nosso jornalismo sério acompanhando e principalmente falando drama, explicando do drama do trabalhador. Foi o Túlio que preparou essa reportagem, ele que percorreu não só ali o terminal Santa Luzia, mas percorreu também toda a nossa cidade e percebeu, né, Túlio, o desespero de alguns trabalhadores, porque foram pegos de surpresa. Aquela correria toda para avisar o chefe, avisar o patrão, avisar o gerente, que ó, não vou chegar atrasado, como é que vai fazer? E o pior é que quem bate o ponto direitinho sabe muito bem, se bater o ponto atrasado, o que acontece, Túlio? Aí, Rafa, já sabe, né? É descontado, é repreendido, aí pode acontecer um monte de coisa. O trabalhador ficou sabendo hoje, de manhã, na hora que saiu para trabalhar. Quando é o trabalhador do transporte público que vai fazer uma greve, uma paralisação, ele tem que avisar 72 horas antes. Agora, no caso da empresa, não. Ontem eles receberam um comunicado informal, tá? Não foi nada formal, não dizendo, ó, que estaria assim hoje. Nem adianta vir trabalhar, porque os ônibus não vão sair da garagem, o terminal vai ficar vazio. E foi desse jeito que o trabalhador da Autotrans ficou sabendo que era para ele ficar em casa. Ele ficou em casa porque a empresa mandou e os trabalhadores que dependem do transporte coletivo e vivem aqui, principalmente na região leste e na região sul de Uberlândia, foram os penalizados. Vocês viram aí, quem tinha uma graninha pediu um veículo por aplicativo, outras a patroa, o patrão, né, foram buscar. Agora quem não tinha dinheiro, igual aquela senhora que trabalhou durante a madrugada toda, ela disse que não tinha o que fazer, não tinha dinheiro para ir para casa. Como ela vai fazer? Alguém da Autotrans vai buscá-la? Não, não vai. Porque até agora não há nenhuma informação de que os ônibus vão voltar ou nem que haja alguma expectativa disso. Lembrando, Rafa, que essas empresas que dizem que estão sem dinheiro agora por conta da pandemia, que estão só com 40% do que elas tinham antes, que estão recebendo só 40% do que recebiam antes da pandemia, essas empresas são aquelas que tiraram os cobradores dos ônibus. São aquelas que todos os dias estão cheias aqui em Uberlândia, os ônibus estão lotados. Então é isso que gera essa dúvida. Será que está mesmo? Será que elas estão sem dinheiro mesmo? Por que não abrem as contas? Por que não demonstram, então não provam que estão ruins das pernas, que estão enfrentando problemas financeiros? Porque essa é a dúvida da população, pelo que eu conversei com essas pessoas que foram aí, que estão sofrendo por conta desses ônibus parados. Elas dizem, tão ruins, tá ruim para as empresas estão enfrentando dificuldades financeiras, todo mundo está enfrentando. Todo comerciante hoje está enfrentando, todo trabalhador está enfrentando, e nem por isso eles pararam não. Eles estão trabalhando da forma que podem. Agora a empresa parou sem avisar ninguém e o trabalhador foi o prejudicado.
E olha só, nossos repórteres do Balanço junto comigo, preste atenção, Danilo, ó, ouça. Marcelo Andrade, amigo do Balanço, trabalhador inclusive da Autotrans. Rafael, me ligaram 2 da manhã pedindo para eu ficar em casa. 2 da manhã. Agora, quem está lucrando com isso são os motoristas de aplicativo. A movimentação tá grande aí no Terminal Central, hein, Ellen Vilela? É carro parando o tempo todo por aí, hein? Sim, Rafael, minutos antes aqui tinha uma fila enorme aqui bem na porta da entrada do Terminal Central pela João Pessoa. As pessoas, elas chegam aqui ao Terminal Central, precisam seguir o trajeto delas, a viagem delas até o destino, ou o trabalho, algum compromisso. Chegam aqui, não tem um ônibus. O que elas fazem? Elas já usam o celular para pedir o motorista de aplicativo. E eles estão parando aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, um a um reclamando, que são inclusive multados aí pela CETRAN, mas eles estão descendo aqui rapidinho, as pessoas entrando, porque senão chegam ainda mais atrasadas, viu? O pessoal tentando, né, diminuir o tempo aí, chegando até o trabalho. Só que tem aquele problema, né, Rafael? Se você vai para o trabalho de ônibus, se você, um dia você tem que pegar o motorista de aplicativo, fica uma despesa a mais e muita gente não tem. Eu conversei com uma moça agora há pouco, me concedeu entrevista, ela está sendo a carona de um amigo, que ela não tinha condições de pagar pelo o que o motorista de aplicativo pediu. Porque vai ficando mais caro, a demanda vai aumentando por conta da procura, então as pessoas não conseguem pagar e muitas pessoas estão precisando de carona e esperam carona aqui na porta, viu? Exatamente, Ellen Vilela explicando direitinho, a movimentação grande no Terminal Central, as pessoas estão saindo tentando entender, né, tentando buscar respostas de tudo que está acontecendo e utilizando o transporte por aplicativo. E lembre-se, nós estamos num momento de crise. Todo mundo, infelizmente, está enfrentando isso. E aí, já não tem dinheiro mesmo, já tudo contadinho. Como é que vai fazer? Tem que pagar dinheiro para utilizar o transporte por aplicativo? Deixa eu agradecer a Ellen Vilela ao vivo, nosso repórter Túlio Amâncio também junto com a gente. E para a gente encerrar esse nosso giro, deixa eu chamar mais uma vez o nosso querido Danilo Cacheta, porque isso aqui é importante, inclusive alguns trabalhadores comentaram comigo lá no Facebook do Balanço. Danilo, como é que fica, por exemplo, a situação desses trabalhadores? Porque a preocupação é em relação lá ao motorista que está lá, que infelizmente recebeu a informação simplesmente assim, ó, não vá trabalhar. E eles estão fazendo alguns questionamentos de assuntos que a gente comentou e muito aqui no nosso Balanço Geral em relação às medidas adotadas pelo governo federal para ajudar nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. E eles estão questionando, será que as empresas, elas conseguiram algum tipo de benefício nesse momento para que elas tomassem esse tipo de atitude mediante toda a situação que o país está vivendo? Não, o que se sabe, o benefício que elas conseguiram foi aquele benefício da MP 936, em que reduz a jornada de trabalho dos trabalhadores com uma parcela paga pela empresa e uma parcela paga pelo governo, né, Rafael? Só que nessa nota que você leu agora há pouco da empresa Autotrans, ela disse que por conta dessa redução da jornada de trabalho, aumentou muito o banco de horas dos trabalhadores. Todos eles que estão em casa hoje, certamente, como foi uma folga dada pela empresa, isso depois vai ser descontado do banco de horas deles, sem prejuízo nenhum em salário, só para diminuir o banco de horas. Agora, a empresa, na nota, alega que isso aumentou muito o banco de horas. É mais uma justificativa sem pé nem cabeça, porque antes de liberar os funcionários, ela tinha que ter o mínimo de planejamento para saber que, se reduzir a jornada de trabalho e continuar com o mesmo volume de linhas funcionando, o que ficasse trabalhando ia aumentar a carga horária dele, é evidente. Então isso é um erro de planejamento da própria empresa. Não há, nessa altura do campeonato, uma justificativa dessa, não faz o menor sentido. E é um erro não só de hoje, é um erro que mostra que a empresa não estava preparada. Não tinha dinheiro no caixa para se preparar para uma eventualidade, infelizmente. Elas dizem que, como o distanciamento social em Uberlândia começou no dia 20 de março, elas vieram suportando, pagando com recursos próprios, mas chegou um momento que não tem mais esse dinheiro. Mas então o planejamento devia ter sido feito de uma forma diferente. E aí agora os impactos disso, Rafael, vai para todo mundo. A gente viu a Ellen ali agora há pouco, lá na porta do terminal, uma fila de pessoas, né, esperando os aplicativos de transporte e tudo mais. O aplicativo, pelo próprio sistema operacional dele, ele aumenta o preço da corrida quando tem aquela chamada corrida dinâmica, né? Quando tem mais demanda do que a oferta por carros. Só que, numa situação como essa, que há uma crise no sistema de transporte, porque a empresa parou,
Caberia, será, à Prefeitura, ao Ministério Público, notificar essas operadoras, a Uber, a 99, táxi, sei lá qual outra existe, para poder pedir a elas para ajustar o sistema e, especificamente hoje, diante da situação ocorrida para o trabalhador, isso não acontecesse, porque é uma questão de bom senso também. Vai cobrar mais caro porque não existe ônibus na cidade? Também não faz o menor sentido. Outro aspecto disso é o próprio empresário, que, como você mencionou, já tem sido penalizado. Assim como as empresas de ônibus estão sendo penalizadas pela crise, todos os demais empresários de Uberlândia também estão. Mas se o funcionário dele não chegar hoje para trabalhar, o prejuízo vai ser dele. Então é o empresário que vai ter que ou arrumar um outro transporte para a empresa não parar, ou vai arcar com um dia de trabalho que o funcionário não foi porque não tinha o transporte. E ele não pode fazer nada, porque o funcionário também não vai criar ônibus, não vai inventar ônibus para chegar. Então, o impacto disso é para todo mundo, né? E, infelizmente, essa conta acaba não fechando, não tem jeito. Todo mundo vem sofrendo. E lembrando que não só o empresário, mas também nós tivemos uma queda na arrecadação. A Prefeitura também está trabalhando numa situação emergencial e destinando grande parte dos recursos para a área da saúde, para combater o novo coronavírus. Isso é extremamente natural, não está acontecendo só aqui, mas está acontecendo no Brasil e no mundo todo. E aí? Agora simplesmente vem com um pedido milionário de 20 milhões para ajudar as empresas a continuarem a funcionando? E imagine esse impasse agora, você de casa que acompanha o nosso balanço geral. Preste atenção, ou a gente aumenta o valor da passagem para continuar fazendo o ônibus rodar, e numa época dessa como é que você vai aumentar? Já está difícil pagar a passagem de R$ 4,50, imagine, aumentar para R$ 5, R$ 5,50, não sei, não dá. Ou você simplesmente pega esse dinheiro, essa receita, que é uma receita importante do município, e ajuda essas empresas nesse momento, sendo que essas empresas já estavam devendo há tempos. É uma situação extremamente complicada de se resolver. E, infelizmente, nessa roda toda, quem sofre mais é o trabalhador. Rafael, a justificativa da Prefeitura é que em outras cidades do país, esse aporte financeiro já foi feito como de fato foi. Em Goiânia, por exemplo, foi a própria Justiça que determinou que o município fizesse o aporte para as empresas de ônibus. Em Belo Horizonte também foi feito o aporte. Em outras cidades já fizeram. A grande pergunta é, o modelo é o mesmo? Quais são as contrapartidas que as empresas estão dando nas outras cidades? Qual é a parte delas nessa crise? O que é que elas vão oferecer para a sociedade, para o governo, para poder receber essa mesada da Prefeitura? Outra coisa que é importante a gente destacar, será que as empresas de outras cidades que receberam aporte da Prefeitura também têm dívida com fundo de garantia e com os impostos municipais? Então é isso que precisa ser esclarecido, número 1, né? E número 2 é que, volto a dizer, o trabalhador não pode pagar pela falta de planejamento da empresa, né, pelo instrumento de pressão que ela quer adotar para pressionar Legislativo e Ministério Público para liberar o dinheiro. As coisas não são por aí, né? É verdade, viu? Disse tudo, meu querido Danilo Cacheto, até porque essa possibilidade das empresas, a empresa podia falar assim, eu vou receber os 20 milhões, mas eu vou colocar mais ônibus para rodar, para garantir aí segurança para a população nesse período de pandemia, já que sabemos que grande parte do comércio já está funcionando. Assim, ninguém ficaria de pé dentro do ônibus, por exemplo. Mas e aí? Bom, obrigado Danilo Cacheto pelas informações, obrigado também a Ellen Vilela, centro da cidade, acompanhando a movimentação. Nosso repórter Túlia Manso também junto com a gente, é o nosso Balanço Geral.